Então, e todo mundo sempre vai ter dúvida, né? Por mais que eu não tenha dúvida hoje, né? Eu acho que todo processo envolve dúvidas no início, no meio, no fim. Para mim ficou bem claro, só que aí essa semana eu recebi esses feedbacks assim, nossa, como assim? Então, falei, então acho que nem todo mundo entendeu como eu tinha entendido. Então, foi uma coisa, eu tive essa percepção assim, né? Não, é bom, muito bom ouvir isso aí, porque essa frase teve um impacto, dá para dizer que é um impacto negativo, né? Eu não sei se é negativo ou positivo. Eu senti assim que é uma questão de realmente de que na vida religiosa a gente tem alguns preconceitos, né, Isso. sobre algumas coisas, como assim, o simples fato de uma pessoa procurar ajuda significa que ela já está tipo no, sabe, com a mala pronta, entendeu? Eu acho que isso é um preconceito, né, assim, da vida religiosa que eu acho que sim, ou a gente tem que começar a enfrentar isso, né, de frente, começar a dar nome, né, para essas coisas, porque também eu acho que, sei lá, a gente não pode só ver assim, é negativo, então não vou usar mais. Assim, talvez vou usar de outro jeito, mas eu também acho que é importante que a gente comece a ver que para algumas coisas existem esses preconceitos, né? Sim, sim. Ótimo, que bom ouvir. Marinalva, como é que foi para você receber aquele convite, aquele videozinho? Irmã Janete também. Eu nem me dei conta disso, não me preocupei com isso, não. Isso que a irmã colocou aí. Só o conteúdo me chamou a atenção. Que é ótimo. Irmã Marinalva, como é que foi para você? Então, eu também não prestei atenção, né? Me chamou a atenção o conteúdo, mas não prestei atenção nos detalhes. Francisco, você recebeu o vídeo? Eu acho que mandei também para você. Eu recebi, Paulo, mas não consegui ver. Nesse trâmite eu não consegui abrir. Mas assim, falando do vídeo, eu também não tinha reparado nisso. Porque, assim, como você já tinha me falado da proposta, né, eu já sabia o que era, quando eu recebi a divulgação, a princípio eu não tinha reparado nesse detalhe, né? Sim, Ficou muito mais forte a questão dos cinco segredos, né? sim. E aí eu fui mandando para várias pessoas. Aí fui recebendo esse feedback. Mas como assim? Não sei o quê. As pessoas perguntam, você está bem? Por que você está assim, né? E aí eu fui percebendo, aí eu fui parar, olhar com atenção, e aí, assim, recebi de algumas pessoas que falam, mas eu não estou pensando em desistir. Falei assim, nossa, gente, isso... Então, eu acho que vai muito disso, assim, para quem já conhecia a proposta, para quem já te conhece, já conhece o trabalho, ficou uma coisa muito clara o que era, né? Mas para Sim, quem não conhecia, isso talvez tenha ficado mais forte. sim. Então, pronto. Gente, então, boa noite, bem-vindo de novo. Podemos começar com uma pequena oração? Então, vamos pedir aqui a luz de Deus sobre nós, né? Nesse momento, também é um momento de crescimento espiritual, como irmãos, né? Como consagrados. Pedir a luz do Espírito Santo também para que conduza o Paulo. Pedir que por meio da intercessão de Nossa Senhora, né? Ela que é o exemplo e o ícone de toda a vida consagrada, e por que não dizer também da sacerdotal, nós sejamos guiados nesse caminho de liberdade interior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ótimo. Então, obrigado pela presença. Padre Júlio, bem-vindo. Hoje é o nosso segundo encontro. Eu vou só lembrar aqui um pouquinho o programa. Semana passada a gente viu algumas questões básicas da logoterapia, né? Hoje nós vamos ver os 3 caminhos fundamentais, assim, que Viktor Frankl sinaliza como realização de valores.
Fundamentalmente são 3 os caminhos. Ótimo. Vocês já estão vendo? Sim. Sim. Contemplar é o logo aí de uma proposta de trabalho. Não chega a ser uma empresa, mas gostaria que fosse, né? Contemplar psicologia e saúde, fundamentado na logoterapia. Vamos ver um pequeno vídeo, que isso aqui eu realizei 4 anos atrás. Foi um trabalho, uma proposta assim, era um workshop, tinha a intenção de ser um trabalho preventivo, né? De divulgação do burnout. Burnout é esgotamento. Acontece que nós facilmente podemos entrar num esgotamento quando a gente cai fora do caminho dos valores. Você já está no caminho dos valores, é um grande preventivo contra o esgotamento, por diversos motivos. Mas vamos ver aqui a proposta desse... Vocês percebem burn, queimar, né? Então, olha, quando queima um, de repente, todos queimados, não precisamos esperar que isso aconteça. Então, é necessário conhecer para prevenir. Conhecer o quê? Precisamos conhecer valores e o sentido para uma vida plena, né? O que são os valores, como é que a gente realiza o sentido. Precisamos conhecer esses 2 temas, né? Valores e sentido, porque eles estão na base das exigências mais profundas do ser humano. Que eu vou citar um breve fato cultural, que depois a gente vai mostrar os motivos, por que isso aqui se torna importante hoje, perceber essa diferença. Vamos ver aqui, 100 anos atrás, quando o avô dizia para o nosso pai, ou o bisavô dizia para o avô, e dizia assim, meu filho, imagina um filho de 14, 15 anos, né? Vai lá fora buscar, vai na venda comprar, vai trazer lá um litro de leite. Ou então vai buscar lenha para a gente fazer o fogo. Quando um pai dizia assim, quais eram as possíveis respostas que um filho poderia dar a um pai? Quem é que responde? Jogar para frente, depois eu vou, agora não, alguma coisa nesse sentido, será? 100 anos atrás faria isso? Tô indo, pai. Sim, senhor. Sim, senhor, Sim, senhor, já fui. Sim, senhor. Agora, exatamente. Então, 100 anos atrás seria assim, respostas imediatas, né? Eu vou... hoje, que respostas os filhos dão quando um pai faz um pedido desses? Meu filho, você pode ir no mercado aqui no lado de casa, por favor, e ainda pede assim, por favor, pode ir lá comprar 1 litro de leite? Quais são as respostas? vai lá você, se quiser. Que mais? Tô ocupado, não vou não. Por que tem que ser eu? Lá na sua... Como é que é? Tô com preguiça. Por que tem que ser eu? Porque eu, exatamente. Então, veja, será que os tempos eram melhores?
100 anos atrás eram outros tempos, eram melhores aqueles? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Acontece que era uma cultura que era muito ligada ao medo, né? Hoje existe uma cultura, infelizmente, que onde muitas vezes se vai para um extremo oposto, onde falta o respeito, inclusive. Mas isso não quer dizer que a cultura ligada ao medo seja melhor. Quer dizer que nós vivemos hoje outros tempos e precisamos encontrar esse caminho de se relacionar. Semana passada, nós falamos sobre essa outra pequena história aqui, aquela das duas provas. Uma prova mais fácil e uma difícil. Aí nós chamamos muito a atenção de que os valores, eles estão também ligados às dificuldades. Um desafio que tem uma tarefa que tenha uma dificuldade maior, possivelmente poderá ser percebido um valor maior nessa realização. Agora, o que acontece nos tempos de hoje? Frankl chama de neurose dos tempos modernos, ou vazio existencial, porque o não realizar valores, cedo ou tarde, vai mostrar esse vazio. Nós vamos perceber esse vazio, né? E isso entra sempre mais facilmente. E semana passada eu contei também um pouco a história desse mini curso, né? Porque existia uma proposta, um pedido de fazer alguma coisa já há 2 anos atrás, só que a pandemia colocou em xeque, né, as nossas atividades, né? Agora, não é uma pandemia que pode tirar a possibilidade de realizar sentidos. A pandemia pode nos fechar em casa, mas nós podemos realizar valores ainda estando mesmo preso dentro de casa. Porque eu devo descobrir o que a vida está pedindo para mim. Possivelmente é um valor estar em casa, um valor maior e mais concreto, realizar esse valor de ficar em casa, do que sair. Se sair é um risco. Agora, voltando para a primeira consideração de 100 anos atrás, vamos voltar mais tempo ainda. Porque voltamos aí a alguns séculos, um milênio, né? 2, 3. O ser humano, quando foi se estruturando, lá no início, os instintos eles eram absolutos. O instinto de sobrevivência. Né? E aos poucos entra uma outra dimensão, uma capacidade de perceber, né? A dimensão do relacionamento, a dimensão do trabalho, né? Somente que essa dimensão do instinto que diz o que eu preciso fazer foi se perdendo. Porque, por exemplo, os animais, eles continuam sabendo o que eles precisam fazer. Muitas vezes nós estamos em crise porque não é claro qual é o meu papel. Além disso, nós perdemos também outro norte que nos ajudava até 100, 150, 200 anos atrás, que são as tradições. Né? Porque eu seguia uma tradição e aquilo, pronto, é suficiente assim. Somente que hoje, tendo perdido isso, a gente fica nesse vazio aí. Como é que eu faço? O que vocês percebem como exemplo, que pode ser citado aqui como exemplo, nessa questão, por exemplo, das tradições ou dos instintos que nós perdemos e
e talvez em alguns momentos não é claro qual é o nosso papel. Vem algum exemplo a vocês? Padre Júlio. Estou pensando aqui. Estou pensando. Eu fiquei com uma dúvida, assim, quando você coloca ali que o Viktor Frankl coloca que o vazio existencial, essa neurose dos tempos modernos. Sim. Ele está usando como tempos modernos um determinado período de tempo ou ele está olhando a modernidade como um todo? Não, a modernidade como um todo. Hoje, nos nossos tempos de hoje, né? Quando ele falou isso, ele ainda estava nos anos 70, 80, Sim. né? Naturalmente, parece que, aparentemente aqui, eu não sei, é muito relativo, né? Mas eu penso que talvez as pessoas, nós nos enganamos, porque nós preenchemos aquilo que poderia ter se tornado uma preocupação, uma neurose, nós preenchemos com N atividades que pode ser desde o cinema, internet, jogos, né? Festas. Veja que a quantidade de festa que as pessoas precisam participar é muito grande. Sim. Você... Porque, por exemplo, antigamente se esperava o sábado para ter uma festa, hoje se espera a sexta-feira. A sexta já tem que ser festa, sexta, sábado, domingo. Então, isso aqui mostra um pouco esse vazio, precisamos preencher, né? E até eu lembrei até de uma historinha aqui é uma anedota grega que Sim. fala da preguiça agitada. Sim. Você deve conhecer, né? Não. Ele tinha uma coisa muito importante para fazer e ele estava com preguiça de fazer aquela coisa. Sim. Então ele foi se enchendo de outras pequenas coisas para não fazer aquela coisa. Então, assim, era uma preguiça agitada, não era aquela preguiça de ficar parado porque não quer fazer. Sim. Eu vou me cercar de coisas menores para assim, me enganar que eu estou ocupado, mas a verdade é que eu estou com preguiça de fazer aquela coisa que é mais importante. Assim. Eu acho que isso talvez defina bem essa noção da neurose e dessa questão de que a gente não tem mais tão certo o que é esse tem que fazer. Sim. E a gente não tem mais essa coisa para trás que diz o que a gente deve fazer, né? Sim. Sim. Assim, como uma área que eu me interesso muito, assim, é um pouco a minha área de estudo da sociologia. Sim. A gente vê assim que até os estudos de sociologia hoje estão muito, pelo menos assim, eu tenho reparado assim, nos últimos 3 anos para cá, estão muito voltados para essa questão das tradições. Isso sim, dentro das mais diferentes correntes de estudo de sociologia no Brasil, muitas estão estudando essas questões de tradições religiosas, tradições culturais, a questão da ancestralidade, é uma coisa que se fala muito. Como realmente a gente sente, assim, quando a gente lê um trabalho desses, que tem essa questão de querer olhar para esse passado, né, e tentar buscar como se a gente tivesse perdido alguma coisa, né? Assim, eu acho que no ambiente de igreja a gente também tem visto muito isso, essa saudade de um passado que a gente nem viveu. Sim. Mas eu acho que talvez se encaixe nisso, né? Nessa questão de que a gente sente que a gente perdeu de algum momento essa questão do que a gente deve fazer, né? Então, mais fácil eu ir buscar num passado uma resposta. Exato, exato. Inclusive, isso aqui está um pouquinho na frente aqui, é uma consequência. Nós perdemos esses nortes, né? Essa bússola da tradição e do instinto, e aí
Hoje, com a perda das tradições, a gente tenta voltar ao passado com uma garantia, com certeza. Mas às vezes dá-se a impressão de que quando você busca na tradição alguma coisa, parece que já não encaixa na cabeça de quem está vivendo o presente. Mas Eu claro, eu digo, sim, porque tantas tradições não têm sentido. Não podem ser simplesmente uma tradição pela tradição. Essa tradição tem sentido hoje? Qual é o valor? Depois, outro ponto que chamamos muita atenção semana passada é esse fato que não basta, porque, por exemplo, a celebração eucarística, ela por si só, ela pode ter um grande valor, e ela tem um valor. Mas se eu não descubro esse valor, se não é uma descoberta para mim, se eu vou por obrigação, é uma frustração, né? Se eu não sei nem o que está acontecendo, aí eu vou obrigado aí toda semana, sabe por quê? mas por exemplo, eu procuro manter aqui na paróquia a primeira sexta-feira do mês. Sim. Quando eu era mais novo, parece que eu alimentei a minha vida com essa espiritualidade devocional do Sagrado Coração. Sim. Aí eu procuro manter isso na paróquia. Sim. Mas quando eu penso naquelas músicas antigas que me faz rezar e me ajuda muito a viver a tradição, tendo em vista essa devoção eucarística do Sagrado Coração, parece que não encaixa mais na cabeça de quem está à frente, né? Assim, parece que você busca uma canção bonita, vamos pensar Deus de amor, nós te adoramos, né? Já não fala muita coisa para quem está hoje, né? Parece, não sei se há uma discrepância da minha cabeça com a cabeça de quem está vivendo a devoção eucarística hoje, não sei. Sim. Parece. Sim. Então, o fato é isso, nós não temos uma experiência cumulativa. A minha experiência não necessariamente poderá ser útil para aquele que vem depois de mim. Pode até ser, se existe se ele busca esse conhecimento, se existe a partilha, etc., mas não necessariamente. No campo dos valores é fundamental, Franco chama muito atenção, os valores estão ligados à pessoa e à circunstância. Mas eu antes de passar esse slide aqui, por exemplo, a tradição de honrar pai e mãe, né? Como também as circunstâncias fazem com que, por exemplo, a figura do pai hoje está tão destruída, né? Mas não se perdeu muito essa questão, assim, honrar pai e mãe. Eu vejo que muitas respostas, quando um pai pede assim, você pode, por favor, ir comprar e buscar isso? Por que eu? Quer dizer, não tem nada a ver comigo. Eu tenho outras pessoas também que dizem assim, eu não tenho nada a ver com meu pai e com minha mãe. Se eles desaparecessem, mas isso aqui, se for ver um pouco no tempo que a tradição estava mais presente, era impensável uma frase desse tipo. Esse honrar pai e mãe era mais... Aí, quais são as consequências? É como a Mayara estava falando, um pouco essa questão do desejo de um retorno às tradições. Além disso, medo de mudança, né? Porque a tradição pode ser um suporte. Mas, de um modo geral, a perda dos significados, né? Porque se o valor da família simplesmente destruir a tradição, se não é passado, se não transmitimos os valores da família, o valor da família como tal. Então, exemplos, aí já estamos citando esses exemplos de perdas, né? Perdas de valores. E ainda enfrentamos outros riscos, né? Tanto para o indivíduo quanto para instituições. Porque escola,
vocês acham que a juventude percebe o valor da educação, da escola? Como é que é isso Irmã Maiara, você já trabalhou com educação, né? Tempos atrás? Já, pouco tempo, mas já. Mas não é uma dificuldade quando a classe, os alunos, se eles não percebem o valor da educação, é bem mais difícil. Não, eu vejo que assim, hoje, assim, mudou, né? Eu só fui compreender isso assim, vendo um pouco, né, da história da educação, lendo um pouco sobre isso. De que assim, até certo ponto a gente tinha como a educação era um privilégio. Não era todo mundo que podia estudar. Então, assim, estudar vinha com uma certa honra, né? Sim. Então, assim, simplesmente assim, num período de tempo, de uma forma muito brusca, assim, parou de ser um privilégio para ser uma coisa obrigatória. E hoje, assim, eu Então, acho que a gente já deve ter, assim, umas 5, 6 gerações que estão estudando obrigatoriamente. Então, assim, esse privilégio ficou muito lá atrás. Então, realmente, não tem muita motivação hoje, né? E depois tinha assim, uma disciplina, né? A gente era disciplinado a ter que ir, e ter que participar, e ter que respeitar, Parece que hoje em dia não tem mais ótimo. essa disciplina. Mas onde é possível perceber valor? Onde as pessoas poderão perceber valor? Se é obrigado ou se vem como assim um privilégio? Eu posso ir na escola, isso aqui é um privilégio. Onde é que existe a percepção maior de valores? No privilégio, com certeza. Porque, assim, na obrigação, eu acho que ainda mais, assim, porque hoje eu ainda vejo muito isso, assim, né? Muitos pais que têm essa coisa, não, você tem que ir para a escola sim, você tem que estudar assim, você tem que se formar assim, né? Sim. Só que, assim, isso não gera motivação nenhuma, né? Pois Isso é. não... Então, Esse exatamente. valor, mais desmotiva do que motiva. E, assim, uma coisa que eu vejo hoje que é muito latente, assim, na educação, em vários níveis, essa questão que você falou antes, da carência paterna, né? Essa coisa Sim. Então, assim, hoje a gente tem jovens, crianças, adultos, assim, em nível universitário, com, assim, uma carência afetiva tão grande que, às vezes, assim, a motivação da pessoa para aquilo ali não é uma motivação que vem dela, não é um sentido, é por causa de determinada pessoa que está ali, que passa a ser uma figura importante. Às vezes as pessoas sem nem querer corresponder a isso. Mas, Sim. assim, passa a ser uma figura quase como se vai ser um pai substituto, uma mãe substituta, e aquilo vira uma motivação e as pessoas acabam se machucando muito nisso, porque não é o seu pai, não é a sua mãe, então a pessoa vai acabar, tipo, né, o tratamento é totalmente diferente. Sim. E aí aí a motivação que a pessoa tinha parece que estava mal direcionada, e quando acontece qualquer coisa já vira uma desilusão, tudo, e aí desmotiva por completo. Pois então. depende da maneira que o pai e a mãe educam também, né? Eu acho que o Não, com ambiente certeza. que a pessoa é educada vai canalizando a cabeça da pessoa para que ela tem que buscar. Eu falo isso muito no batizado. Em casa funde os valores humanos e valores cristãos. Os pais têm os filhos que querem, dependendo da maneira que eles vão educando, né? Ótimo, perfeito. Mas se ficamos somente no campo da regra, da obrigação, a gente está perdendo, né? Nós perdemos o quê? Veja que a gente está nesse risco de perder o essencial que move o ser humano, que é essa busca de valores. Porque a gente transforma o que é valor em regra. A educação é um valor. A questão de antes ser um privilégio podia ter uma distorção por trás, né? Dizer assim, a educação é para poucos, então é um privilégio e aí eu valorizo. Tudo bem que tem uma distorção por trás, mas existe uma percepção de valor. Hoje, se é somente obrigação, nós falhamos, nós perdemos, nós erramos em algum lugar aí.
E perdemos justamente isso, em mostrar que o ser humano é um ser que busca realizar valores. Isso aqui vale para o cristão, para o não crente, vale para o político, né? Vale para o sacerdote também, para o religioso, para a religiosa, né? Objetivamente, voltamos aqui, sempre existirão dois caminhos nesse tópico aí, que seria o caminho da regra, da lei, ou o caminho dos valores. Ou eu faço porque é uma regra, ou faço porque é um valor. Ou eu posso não fazer. Posso fazer o contrário, né? Eu posso passar a vida só jogando, sem prestar atenção e sem seguir o caminho dos valores. Ainda, outras consequências, a ausência de sentido e perda de tradições. E aqui Victor Frankl também chama atenção que nós podemos cair no conformismo e massificação. Por que isso? Não, mas sempre foi assim. Uhum. Ou então, massificação, todo mundo vai, eu também vou. Ou ainda cair nessa questão assim, eu obedeço porque eu preciso obedecer. Inclusive, em algumas instituições, até religiosas, né, acontece um pouco isso, esse fato de aceitar cegamente. Inclusive, por vezes, em alguns movimentos também modernos, grupos modernos, não somente assim em instituições tradicionais, né? Mas talvez grupos seculares, né? Onde a questão da regra, você tem que seguir a regra. Né? Pode existir um certo totalitarismo, você precisa participar, você precisa vir, porque, né? E a questão da consciência fica em segundo plano. Vamos ver aqui, na percepção popular, quem é a pessoa boazinha? Entre aspas, aqui, boazinha, não, veja que não estou colocando como uma pessoa boa, correta. A pessoa boazinha, quem é que a gente vê? A gente... Aquela que é manipulada, assim, que a gente consegue. A pessoa que é manipulada, ou manipulável, não sei. Manipulado. Irmã Janete, qual é a tua impressão sobre essa palavra aí? É uma pessoa boazinha. Eu acho que é isso que já foi dito, né? A pessoa que se deixa levar, concorda, sem muita crítica. Também acho que passa por aí, faz aquilo que as pessoas querem. Então, exato. Fazer o que as pessoas querem. Quer dizer que é uma pessoa que não aponta necessariamente para valores, não tem uma espinha dorsal, né? Não. E quem são as pessoas boas de conviver? Aquelas que sempre concordam com a gente. Isso aí, aquela que não questiona nada. Não questiona nada. Mas olha, por outro lado, precisamos estar atentos, né? A gente sabe que as pessoas boas são aquelas que nos questionam. Eu ia até perguntar se, no slide anterior, você falou daquilo do conformismo, Sim. se assim, a revolta também não seria uma forma também dessas consequências, dessa perca de sentido. Porque assim, eu sinto hoje que tem uma parte assim, muito grande da nossa sociedade, até dentro da igreja mesmo, que é assim, é uma revolta, um inconformismo com tudo e com nada. Sim. Eu não sei se isso entraria também nessa falta de sentido, se poderia ser classificado assim. Uma coisa assim que nada nunca tá bom. Sim, ótimo. Vamos refletir sobre isso, porque eu não tinha pensado, mas
existem muitas revoltas que eu tenho a impressão, isso aqui sim me vem muito em mente, né? Por exemplo, essas gangues que se tornam gangues violentas. Às vezes gangues de gente assim, classe média, média alta. Quer dizer, pessoas que não têm problema de dinheiro, não falta nada. Mas eu já vi muito isso, não só aqui no estado do Rio, em outros estados, até no Maranhão, que é um estado que não é um estado super rico. Mas eu lembro de 15 anos atrás, quando eu estava lá, jovens fazendo um relato assim, que saíam na rua, né, de carro para fazer mal para as pessoas. O que é isso, senão uma espécie de um vazio, onde eu preciso de uma adrenalina, e essa adrenalina está também na violência. Nos campos de futebol, a gente vê entre os torcedores coisas assim que impressionam. Por exemplo, um torcedor que arrancou, foi aqui no Maracanã, arrancou um vaso sanitário, que é pesadíssimo, e jogou de um dos pontos mais altos e morreu uma pessoa. Quer dizer, uma violência assim não tem sentido, não é? Assim, ele estava ali saindo de um jogo de futebol e recentemente eu vi outras situações assim também dessa violência. Isso aqui tem a ver com esse vazio, com essa ausência de valores. Então, voltando aqui vamos só recapitular. Nós vimos isso aqui no primeiro encontro. Mas o ser humano é esse ser biopsicoespiritual e ele não pode ser expresso e definido por uma projeção pura e simples. Ele sempre será visto de uma forma incompleta. O ser humano é esse ser que busca realizar valores e sentido. Por quê? Porque tem essa dimensão do espírito que pede isso. Agora, antes de entrar nos 3 caminhos, eu vou lançar outra pergunta aqui. Porque, sim, tem o problema assim, do sentido e tal, mas e aí, o problema da dor, como é que fica? A dor é sempre essa incógnita, né? O porquê o sofrimento? O Pequeno Príncipe é esse personagem que ele viaja um pouco pelo universo e encontra personagens. Bem no início da sua viagem, ele encontra um piloto que está... O avião dele está com problema, então ele está preocupado em resolver o problema dele. Aí o Pequeno Príncipe chega até essa pessoa e faz uma pergunta. Vamos ver qual é a pergunta e quais são as respostas. Que eles comem arbustos de baobá? Os carneiros. Eles também comem as flores? Comem? Sim. Eles também comem as flores? O quê? Ah, sim, comem. Menos as flores com espinhos, é claro. Não, comem até mesmo com espinhos. Mas os espinhos as protegem, não é? Talvez de serem colhidas, não de serem comidas. Então para que eles servem? Eles quem? Os espinhos. Sei lá, espinhos não servem para nada. São pura maldade das flores. Eu não acredito.
acredito. As flores são fracas e ingênuas. Defendem-se como podem. Como enfrentariam o mundo sem seus espinhos que as protegem? Eu estou tentando fazer uma coisa importante aqui. Importante! Há milhões de anos que as flores fabricam espinhos e há milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? É claro que sim. Eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo que só existe no meu planeta e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe. Você acha que isso não tem importância? Eu imagino que sim. O que você não entende é que se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas no céu, isso basta para que esse alguém seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância. Isso não tem a menor importância para você, não é? Os espinhos fazem parte da vida, né? Os espinhos fazem parte da vida. É. Mas qual é a função? Quando ele fala de proteger as flores, a gente entende também no sentido de um processo de maturidade humana e mesmo cristã. Os espinhos ajudam nesse processo. Opa, sim. Estava aqui pensando, porque, na verdade, os espinhos, eles realmente protegem Sim. e ajudam nos processos. Sim. Eu acho que faz parte para poder também ter o amadurecimento também. Sim. Verdade. Além disso que já foi dito, estou pensando aqui na aquisição de recursos, né, de enfrentamento, de resiliência, de força, superação, tudo isso eu acho que Ótimo. promove, né, para você lidar com as adversidades da vida. Perfeito. Irmã Janete, é porque justamente Viktor Frankl chama a atenção, que diz assim, nós nos conhecemos verdadeiramente no momento das dificuldades. Porque, além disso, veja o seguinte, nós buscamos continuamente também, de uma certa forma, o nosso limite. Até onde eu posso ir? Isso é muito visível com crianças e adolescentes. Eles, quando querem uma coisa, eles querem saber, ou a criança tenta com o pai, não consegue, aí vai com a mãe, tentam dobrar um e outro, porque eles querem alguma coisa, né? Então, onde que eu posso? E por isso, os pais perdem muitas oportunidades de formação, de educação, quando os pais resolvem todos os problemas dos filhos. Quando são os filhos que precisam resolver. Né? Não só quando resolve tudo, mas quando tiram os limites. Se os pais não colocam limites, eles estão perdendo. Facilita tudo, né? Nós crescemos na medida em que superamos limites, na medida em que superamos as dificuldades, as crises, etc. Então, bem-vinda às crises, bem-vindas crises. Porque a crise me faz parar para pensar, opa, por que isso? Né? Antes eu perguntei sobre o vídeo de divulgação, né? Eu estou em crise, porque somos poucos aqui no curso. Já a irmã Maiara, ela quer que sejamos poucos sempre. Eu digo, não, mas não tão poucos, né? Agora, a crise me fez perguntar, por que será? E a crise que justamente a irmã Maiara trouxe esse elemento. Aquele vídeo tem aquela frase que assustou algumas pessoas. Né? A intenção era colocar em xeque e fazer refletir, mas a frase assustou. Então, vamos refletir. Será que isso aqui é útil? Será que é assim? Como fazer?
Mas veja, também é um sinal, né, que um pouco da nossa cultura, nós queremos ter muitas certezas. E eu acho assim que até a questão da certeza é uma coisa assim hipervalorizada, Exatamente, com certeza. né? Assim, a pessoa como se assim ela fosse mais bem-sucedida pelas certezas que ela tem, Pois é, pela ausência de dúvida, né? O fato de como se mostrar dúvida fosse automaticamente um sinal de fraqueza exato. ou E de uma olha, coisa de ser exatamente. inferior. E no entanto, o que move o conhecimento são as perguntas. Tá no mudo, irmã Maiara. Não, eu só ia brincar que já dizia aquele comercial do Futura, né? São as perguntas. Nós precisamos nos questionar. É fundamental. E me faz pensar que nós precisamos convidar de novo aquelas irmãs que se assustaram com aquele vídeo. Porque veja o seguinte, por que elas têm medo dessa pergunta? Não, por que se assustar com este fato que eventualmente eu estou em crise? Não deveriam se aproximar de uma pessoa em crise? Se dizer assim, irmã Maiara, posso te ajudar? Seria assim, porque se tivesse entendido assim, irmã Maiara está em crise, mas eu posso te ajudar? Aí você diria, não estou em crise, quero fazer um mini curso para ter mais conhecimento, para crescer, fortalecer o caminho da minha fé, da minha experiência. Mas vamos lá. Para que servem os espinhos? Estamos vendo aqui que tem tudo a ver com a nossa formação, nosso crescimento, né? Agora, tem uma outra perguntinha aí. Houve diálogo? Se tratando do vídeo? Bom, eu acredito que houve uma escuta, mas diálogo, creio que não. Faltou um diálogo, porque o diálogo ele leva um aprofundamento, né? Estava pensando, igual no vídeo que assustou. Acho que é a cultura que a gente vive um pouco. Quando a gente tem uma dor, um sofrimento, a gente quer fugir. Sim. Ou às vezes enfrentar. Exato. Quando a gente escuta algo que a gente sabe que na realidade está acontecendo, é melhor não mexer. Então, não é melhor eu ver o curso, porque eu vou mexer com uma coisa que a gente está vendo que é o real, né? Exato. Exatamente. E eu acho que isso, assim, até esse exemplo que a irmã deu, foi o que muita gente fez com a pandemia. O que muita gente está fazendo agora. Eu vou fingir que não está acontecendo para ver se passa logo. Né? Não Infelizmente. É isso aí. Isso aí. Então, não houve escuta, mas não houve diálogo, porque na questão do diálogo existe um elemento importantíssimo. Aqui eu faço um jogo de palavras, uma brincadeira, mas escutar é esvaziar. Será que tem sentido isso? Vamos ver aqui. O que vocês dizem desta imagem? É a partilha, né? Um pouco assim, né? Sim. Quando a gente vai dividindo, né? Aquilo que está. Exato. Então, que mais? A irmã Janete quer dizer alguma coisa? A irmã Marinalva? Padre Júlio? Essas bolinhas aí tá simbolizando as mentes, é isso? Isso, pensamento, né? Então, se a mente está cheia, como é que vai escutar, né? Está cheia de quê?
esse escuro é coisa boa? Não, acho que não, né? Como tá plena, tá cheia, não cabe mais nada. Não só não cabe mais nada, como é uma coisa que está pesada, né? Ver o olhar E não triste. consegue enxergar outra coisa. Né? Aí vem o amigo que percebe o quê? Que se pergunta, né? O que está acontecendo? Já ele tenta uma empatia, né? No quarto quadrinho, a primeira figurinha está conversando, já começa a falar. Esvazia. Aí ele escuta. Já lá no penúltimo quadrinho, ele já está esvaziando também o que recebeu, porque, de fato, a gente acolhe as preocupações do outro e esvazia, e, na prática, depois se dividem as preocupações e se multiplicam as alegrias, né? Por parte de um, há uma provocação, né? Provoca o outro que está com a mente cheia, ver se ele interessa um pouco, porque se interessa, ele começa, então, a ceder espaço, né? Sim, provocação no sentido assim de dizer assim, o que está acontecendo? É isso. Exatamente. Então, voltando aqui, lembra dessa frase, escutar é esvaziar? E é um pouco, nós perdemos um pouco esse valor, né, de que escutar o outro profundamente. Agora chegamos aqui nos 3 caminhos de realizar valores. Esses 3 caminhos, eles estão entrelaçados, né? Não são assim necessariamente somente. Mas Frankl diz assim que o primeiro é o caminho da ação ou o caminho das realizações durante o dia. É o que a vida pede para mim fazer. E eu planejo uma atividade, é o planejamento, é a própria atividade em si, pode ser uma reflexão interior, uma meditação, o escutar o outro, preparar um almoço, lavar a louça, são nossas atividades, preparar uma homilia, atender pessoas na paróquia, confissão, tudo isso tem a ver com ação e eu estou realizando valores. Contemplação. Aqui eu vou chamar a atenção logo que não é a contemplação como chamamos nós de contemplar na Igreja Católica, né? Mas essa contemplação que significa assim perceber a riqueza que existe na natureza e também em obras que podem ser próprios do ser humano. Por exemplo, a música, filme, né? Um pôr do sol. Citei um pouco isso semana passada. Mas é um caminho específico de realizar valores. O terceiro, esse aqui é o mais difícil. E esse é o específico que a logoterapia chama atenção, no momento. Porque é aquele que a vida pede para cada um de nós quando nós vivemos uma situação difícil, dolorosa, e não temos condições de mudar. Pode ser uma situação de doença, de perda, uma situação dolorosa aí de família e que não cabe a mim mudar essa situação de família, de dor ou de doença. Não cabe e eu não posso, não tenho esses elementos, né? Significa, assim, que a vida está pedindo para mim, eu devo mudar alguma coisa em mim. E essa mudança de atitude que é o valor realizado, que pode ser, algumas vezes, simplesmente esse ficar de cabeça erguida diante da situação que é de dor. Enfrentar, né?
e eu penso que eu citei semana passada, mas o homem foi aquele que inventou a câmara de gás e foi capaz de entrar na câmara de gás de cabeça erguida, né? Porque eu não preciso, não me entrego. Eu tenho a minha dignidade, eu tenho o valor como pessoa. Então, eu sei que estou indo para a morte, mas o valor de atitude que teve, por exemplo, o cardeal Vantuan, quando esteve preso por, por tantos anos, né? Parece que foram 18 anos, ou 21 anos, não sei. Mas também outras pessoas que não necessariamente, mas, por exemplo, Nelson Mandela, ele esteve preso muitos anos, também em torno de 18, 20, foi muito parecido essas duas experiências. Mas ele não é que saiu com raiva, ele teve uma atitude de uma pessoa digna, diz assim, vamos unir o país. Maximiliano Kolbe, preso com fome, né? A questão do campo de concentração, e uma pessoa lá pede, por favor, não, eu não quero morrer. Ele foi lá, ele sabia que o guarda podia também matar os dois, né? Mas ele foi lá no guarda e diz assim, eu quero trocar de lugar com ele. Que atitude, né? Uma pessoa que enfrenta uma situação de cabeça erguida. E aí tem um relato biográfico dele que diz assim que o guarda ficou tão assustado, tão surpreso, uma coisa impensável, né? E aí ele aceita essa troca. E a outra pessoa sobreviveu e esteve presente quando João Paulo II realizou a causa oficial, né? Teve o evento no Vaticano. Como foi a atitude daquele padre também na Itália que cedeu o aparelho para outra pessoa, né? Com essa pandemia, Exato. na Covid-19. Perfeito. Uma atitude corajosa nesse tempo que a gente está buscando assim nos resguardar. Você arriscar de ter que Perfeito, cuidar do bem outro, lembrado. né? Nós temos tantos outros, uma professora que morreu salvando crianças. Aqui em Minas, né? Exato, teve um incêndio, ela foi lá e terminou Na creche. salvou crianças, mas terminou sofrendo, né? É. Então, esses valores, esses caminhos, por vezes eles estão entrelaçados, né? Porque eu posso estar realizando uma ação e contemplo também. Ou posso estar tendo uma atitude e estou tendo também o valor da ação. E aí, como realizar o sentido da vida? Que pergunta, hein? Que pergunta complexa. Olha, o sentido da vida estará sempre ligado à pessoa e aquilo que a vida pede especificamente para cada um de nós. O sentido da vida, existe um sentido do hoje, a vida hoje, a minha vida hoje, por exemplo, é dar o melhor que eu posso nesse curso, nesse momento com vocês, dar espaço. E o sentido último pode ser uma coisa diferente, sei lá. Para quem é católico, cristão, diz assim, mas o sentido da minha vida é buscar a santidade. Mas uma coisa está ligada à outra? Sim, porque tem o hoje, tem o sentido último, né? Porque o que é que eu vou, no último respiro, o que é que eu vou me perguntar? O que é que eu fiz? Eu vou mostrar aqui um pai de família preso num campo de concentração. Mas antes eu tenho uma pergunta. O que é mais fácil? Seguir regras ou valores?
a nível de facilidade, a regra é muito mais fácil. Porque ela não vai exigir esse confronto, esse questionamento, né? Se realmente eu estou fazendo aquilo ali ou não. E tem até aquela coisa, né? Que o pessoal fala, que aí se você não... se você errou, mas você errou porque alguém te disse que você está errado, não, né? Você errou por causa de alguém, não porque... Até o Amadeu Sansini fala, né, que a gente tem que tomar cuidado com isso, que num lugar onde um pensa por todo mundo, acaba que ninguém está pensando nada. Epa, Então, com certeza que regras são mais fáceis, é como você diz, né? Por isso também, em termos até de psicologia, alguns profissionais assim, é difícil alcançar a proposta da logoterapia, porque acham assim, mas é tudo muito simples. A regra já tá pronta, né? Valor você constrói. Exato, é outro ponto. Tem que construir. Eu que devo estar atento. Que valor que estou realizando nesse momento? Então vamos ver o trecho desse filme. O filme é A Vida Bela. O centro de tudo é o dar a vida com criatividade. Veja o título desse slide, que é Realizar Valores pede criatividade. Tá? Eu vou passar aqui, são 4 minutos e pouco, menos de 5, parece.
boy. You all alone? What's your name? You don't understand what I'm saying, do you? We'll give you a lift. Come on. Come on, get up here. Come on. Here you go. Back here. There you go. Stop! Questa è la mia storia. Esta é a minha história. Questo è stato il suo regalo per me. Então, conseguiram ouvir bem? Talvez eu devia ter explicado antes o contexto do filme, porque eu acho que esse filme é bem, assim, é bem conhecido, né? Assim, nós já vimos várias vezes. A gente sempre fica com essa, né? Como que ele conseguiu fazer a criança transcender, né? A Sim. criança ver aquilo ali tudo de uma forma muito lúdica, muito coisa assim, muito, muito forte, né? Sim. Eu lembro assim, não que dê para comparar, mas assim, na minha infância, a gente tinha sempre uns 2, 3 dias na semana que era o dia do jogo, né? Aquele dia minha mãe chegava do trabalho, a gente não ia ver televisão, a gente sentava para jogar um banco imobiliário e tinham várias competições, era muito divertido, muito. Anos depois, quando eu e minha irmã já adultas, que a gente foi, um dia a gente lembrando disso, perguntando, minha mãe foi contar para a gente o porquê que ela começou a fazer isso para economizar luz. Porque aí não ficava com a televisão ligada, era um cômodo só que estava com luz, então assim, ela começou a fazer isso para economizar luz, e assim, a gente nunca percebeu isso, sempre foi, para a gente era um momento mais divertido da semana, porque a gente estava ali brincando e, né, assim, então o quanto que é legal quando as outras pessoas conseguem. Bloqueou a internet da irmã Maiara. Irmã Marinalva, o vídeo lhe trouxe que ideias? Também, irmã Janete. Tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter tudo isso. Ah, ótimo. Irmã Maiara cortou um pouco a sua voz por alguns instantes. Sim. Não, mas era só disso, assim, eu vejo que para a gente ter essa sensibilidade, para ajudar outras pessoas a ver a vida dessa forma mais leve, a ver o sentido, né? Procurar o seu próprio sentido, talvez seja por aí, pela ação, pela atitude, por essa contemplação. Sim. Mas é difícil. Não, exatamente. Por isso a vida nos pede criatividade. Para realizar valores em situações difíceis, precisamos ser criativos, né? Irmã Marinalva. Bom, não estou lembrada de ter visto esse filme, né? Então, por isso, assim, a primeira impressão que eu tive é de como... Acho que é um pouco isso que a irmã Maiara falava, de não conseguir ver a criança, pelo menos a criança se divertir um pouco com os olhares, o jeito das pessoas lidar com a situação. Isso. Né? Mas talvez eu teria que ver mais
vezes para poder entender um pouco. Então, o filme, o que acontece? Uma família foi presa, porque é um filme longo, são 3 horas. Na primeira parte mostra a beleza desta família, a convivência do casal, etc. E depois eles têm esse filho, eles são presos durante a Segunda Guerra, e o pai conta para o filho que aquilo é um jogo. Ele não diz que é uma guerra. É um jogo então nós temos que estar muito atentos. Vamos fazer bem a nossa parte, que é esse jogo, e não podemos chorar, e não podemos comer muita coisa, e não podemos pedir por doce. Então ele conta essas regras do jogo para o filho, né? Tem até um momento muito engraçado. Eu tenho esse trecho separado também, de alguns minutos, que o alemão vem explicar as regras do campo, e ele traduz tudo errado para que o filho perceba que é um jogo, né? E o que é isso? É uma forma também de você dar a vida pelo outro, né? Porque ele está se arriscando. Porque se o alemão descobre que ele está fazendo brincadeira com as regras do campo, ele fuzila imediatamente. Mas aí ele faz de uma maneira tal que o alemão não percebe. Mas o que acontece? Quando os alemães estão fugindo, se percebe que está terminando a guerra, o pai diz para o filho se esconder. Ele se esconde ali. E depois o pai se esconde também, quando ele está pendurado lá em cima. Só que os alemães descobrem como ele estava se escondendo, e aí mandam fuzilar. Aí ele passa na frente do esconderijo do filho. Aí ele faz de conta que está marchando, que é uma brincadeira. Então, também nesse momento, ele sabe que vai ser fuzilado, ele faz uma brincadeira. Aí ele é fuzilado e o filho nem sabe. E o filho, lá na saída, depois, ele encontra a mãe, aí ele diz assim, bom, essa história é minha, e isso foi o que o meu pai fez por mim. Ou seja, ele passou esse tempo todo no campo, brincando e arriscando e fazendo de conta que era um jogo, né? Mas assim eu sobrevivi como se a guerra, esse trauma gigante que foi, como se fosse uma brincadeira. Esse foi o presente que o pai deu para mim. Pronto. Não precisa mais ver o filme, irmã Marinal. Não, veja sim, irmã. Veja o filme. Agora a colocação dele me fez ficar mais curiosa. Agora que eu vou assistir. Esse filme é belíssimo. Eu acho que tem na internet. A Vida é Bela. Tem. Nossa, vale a pena ver. Fácil de ver. A Vida é Bela. É um filme italiano, muito bonito. Bom, como é que o pai realizou o sentido? Já contei tudo, né? Janete, irmã Janete, entendeu? Sim. Perfeito. Como é que opa, isso aqui devia ter vindo junto. Como é que o pai realizou o sentido da própria vida? O filho, ele pode reconhecer este sentido? Sim. Também fica claro. Pois sim. Com certeza. Então, contribuições da logoterapia. Estamos concluindo. A gente pensa que normalmente assim a logoterapia fala só de sentido, etc, e valores, é só isso, é a vida inteira, não tem outra coisa para dizer não. Tem outras coisas sim, mas o fundamental, se a gente descobre isso, que eu lá no fundo eu estou buscando também o sentido da minha existência, e cada pessoa que vem ao meu encontro, ela também busca. Então, nós já fizemos uma grande descoberta. Eu sugiro a leitura desse livro,
Eu tenho em PDF, posso mandar para vocês, me peçam. Eu vou mandar lá na lista. E que é um livro também imperdível. E ele estava na promoção no site da Saraiva. Quando? Acho que uns 4 dias atrás, a última vez que eu olhei, ainda estava na promoção. Pois é, mas ele devia custar 25, 30 reais, porque ele está na 40ª reimpressão, então o custo dele é baixíssimo. Mas, infelizmente, o pessoal... Ok, mas eu posso mandar ele em PDF, porque ele é domínio público. Agora, só e sempre isso? Valores de sentido? Não. Vamos ver aqui, são 10 conceitos fundamentais, tá? A vida sempre tem um sentido, isso aqui já é conhecido, vocês já são especialistas. Segundo, será sempre possível realizar esse sentido, não existe uma condição assim, eu não posso realizar, isso não existe. O ser humano é livre para decidir. É condicionado ao passado, mas sugado pelo futuro. Aqui já são, nesse terceiro ponto já tem 3 pontos tudo junto aí. Mas nós estamos voltados ao futuro. É importante isso. Ajudar também as pessoas a descobrir isso, né? Uma pessoa está em crise porque a namorada deixou. Olha para frente. Você pode perceber que se é assim, nessas condições, não era o tesouro da tua vida, né? Olha para o futuro. Depois, ponto 4. Liberdade e responsabilidade estão profundamente ligados. Não existe uma coisa sem outra. Ninguém é livre se não for responsável. E ninguém poderá ser responsável se não é livre. Por isso também o Papa Francisco tem falado muito na questão da consciência, né? A consciência é o indivíduo que responde. E aí voltamos para a questão da regra, né? Se for só regra, se eu sigo a regra por obrigação, a minha responsabilidade diminui. O ser humano é biopsicoespiritual, ou seja, se eu tenho presente essas 3 dimensões, inclusive assim, eu preciso cuidar bem do corpo e da mente também, não é somente... Porque senão a gente cai no espiritualismo, né? Espiritualismo, o que é? Eu rezo o dia inteiro, mas eu não percebo que eu preciso caminhar, eu preciso ler, estudar. Lembra dos 3 alimentos? Eu preciso ter amigos. O ser humano é um ser que transcende, ele tem essa capacidade de ir além. Transcendente. Valores de atitude têm função de aprendizado. Desconhecemos os nossos limites até serem testados. Testados não é de bater a cabeça, a testa na parede, não. Embora a gente só aprende, muitas vezes assim, aprende quando dá a cabeçada, né? Irmã Maiara foi assim? Aprendeu quando deu muita cabeçada? Demais. Quem de nós que não foi assim, né? Ou como a gente fala no Rio de Janeiro, dando murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca, Mas nós desconhecemos nossos limites até serem testados. Felicidade, prazer e plenitude. Olha, são efeitos colaterais, são consequências. O prazer, eu posso alcançar o prazer diretamente, independente dos valores. É possível, sim. Mas lá no fundo, vai ser um prazer muito momentâneo, etc. E depois chega a frustração, né?
Cada ser é único e irrepetível. Então, não existe outra irmã Janete, Marinalva, Padre Júlio, não existe outro. Nós somos únicos e irrepetíveis. E cada ser é assim. Irmã Maiara. E o último ponto, nossos erros e limites são partes desta unicidade, da irrepetibilidade e especificidade. Isso aqui também é importante. Se eu tenho um ser, um objeto que é perfeito, quando ele quebra, o que eu faço? Eu vou encontrar outro que é igualzinho. Eu tenho um relógio aqui que funciona perfeitamente. Agora, se ele quebrar, o que eu faço? Compro outro. O ser humano não é assim. O ser humano é diferente. O ser humano é único e irrepetível. Inclusive, os erros mostram assim, não existirá outro Paulo que faz essa coisa errada assim. E que faz um vídeo daqueles que assusta as pessoas. Quando eu acho que a irmã, ela tem culpa, que ela não queria muita gente, ela disse, não, é verdade, não venha não. Irmã, o próximo, você precisa convidar 20. Não, fazer a inscrição para 20. Então, chegamos aqui, estamos aqui nos últimos. O fato que o nosso coração anseia por algo que a terra não pode fornecer é a prova que o céu deve ser a nossa casa. Nós buscamos por alguma coisa que não vamos encontrar assim somente aqui na terra. Agora, semana passada terminamos com um vídeo de abraço, agora fica o abraço do Cascão. Eu sou esse sujinho aí, Cascão. Abraço, abraço a irmã, abraço o padre, fica todo mundo sozinho. E eu saio bem limpinho, né? Tá bom, gente? Foi Obrigado. Uma observação, alguma coisa sobre um comentário sobre o encontro de hoje? Irmã Janete, quer colocar a sua imagem para mim fazer uma cópia a sua câmera para fazer tirar uma foto aqui de todos? Eu estou vendo só a touca da irmã. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Tá bom, tá ótimo. Pronto, voltou. Então, mas é uma palavrinha de vocês sobre o encontro. Foi muito bom o encontro. Vai despertando a gente para pensar muita coisa que às vezes a gente já pensa, mas que não tem uma ajuda. Então, o que a gente vai refletindo impulsiona, né? A gente repensar a própria vida. Ótimo. Bom. Como sempre, muito mais perguntas do que respostas, né? Que fica aí para a gente refletir. Sim. Verdade. Tá bom. Quando a gente estuda isso na antropologia, né? De alguma forma, tem um sentido. Depois de um tempo, agora, por exemplo, para mim, né? Já há algum tempo que venho estudando isso, ouvindo, né, essas colocações, retomando, ela traz também um novo sentido, né, para o momento existencial que a gente está vivendo. Né? Sim. Então, é muito bom recordar e agregar outros elementos, né, aquilo que a gente já traz na própria vida, na própria experiência. Né? Muito bom, muito obrigada. Ótimo. Ok, então. Então, nos vemos terça-feira próxima. Sim, se Deus quiser. Tá bom. Obrigado por hoje. Muito feliz de ter estado com vocês. Obrigada. Obrigado. Para você. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite.